Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Bem-vindos a esse vídeo em que eu vou fazer um comentário diferente daqueles que eu, em geral, faço e trago todos os dias aqui no nosso portal, no nosso diálogo sobre a economia brasileira, porque hoje o assunto é o meu livro recém-lançado chamado O ANCAP. O ANCAP é o livro que eu lancei no dia 5 de dezembro desse ano de 2021 e com muito orgulho eu venho anunciar para vocês aqui os links aqui na descrição desse vídeo e já com algumas repercussões, principalmente de leitores que, por antecipação, porque havia uma propaganda que vinha sendo feita a respeito desse livro, compraram, leram e já me mandaram feedbacks muito positivos. E recebi também muitos feedbacks violentos, como também coloquei na divulgação pré-lançamento do livro, da parte do pessoal que se sentiu pessoalmente ofendido pela publicação desse livro. Muita gente reclamou raivosamente a respeito de coisas às quais não haviam tido acesso ainda, como, por exemplo, o fato de que o livro tem esse nome, o ANCAP. Então eu queria começar comentando que acho que depois de tantas entrevistas e resenhas que já saíram e que ainda vão sair, certamente acho que eu, como comunicador da internet, também tenho que colocar aqui o meu próprio ponto de vista a respeito do livro. Claro que as respostas às perguntas que me farão sairão diferentes, mas acho que nesse vídeo eu queria colocar o que é a minha visão como autor do livro a respeito dessa narrativa. Primeiro de tudo, dizer para quem talvez não saiba que o ANCAP é, na verdade, uma sigla, né? A palavra ANCAP é uma palavra que não existe. ANCAP é uma sigla para anarcocapitalista, uma palavra que está aí em várias línguas, porque funciona em várias línguas, querendo resumir a identidade política de uma pessoa aderente ao anarcocapitalismo. Mas isso faz do livro um livro sobre anarcocapitalismo? Pois é, não. E aí está um pouco a brincadeira, aí está um pouco a jogada linguística, metapolítica, uma jogada cultural, uma jogada de linguagem ficcional, é um artifício ficcional usado nessa obra, que afinal é uma obra de ficção. Eu até me preocupei de colocar, antes do texto do livro, uma advertência para falar aquilo que é óbvio. Uma obra de ficção pode não estar apegada aos conceitos pré-estabelecidos que ela trata dentro dela, porque ao tratar dentro desses conceitos num espaço ficcional, esses conceitos podem ser tratados criativamente, e é o que eu faço. Então, quando eu coloco no título do livro O ANCAP e construo um personagem que é um jovem anarcocapitalista autodeclarado, isso de nenhuma maneira obriga o livro a ter uma relação realista com o anarcocapitalismo. Mesmo porque eu não tenho interesse em ter uma relação realista com o anarcocapitalismo. Ao contrário, eu quero ter uma reação com o anarcocapitalismo que é exatamente uma versão ficcional daquela reação que eu tenho não só com o anarcocapitalismo, mas com todas as vertentes e subvertentes desses pensamentos que são oriundos, né, do neoliberalismo, que é uma relação crítica. O anarcocapitalismo, expresso da maneira como está no livro O ANCAP, é um anarcocapitalismo achatado, incomodado, é um anarcocapitalismo levado a uma situação de desconforto. É uma obra ficcional que utiliza da prerrogativa ficcional, que é livre, né, que é o exercício deliberadamente criativo do autor em relação a conceitos, para provocar um extremo desconforto, e que eu acho que já provocou, né, então nesse sentido a obra já tem sucesso, naqueles que vocalizam na vida real e não no espaço ficcional ideias que eu considero absurdas, né? Ideias que expressam uma supremacia do indivíduo sobre a coletividade social, ideias que levam o interesse individual e o direito individual a um nível de prerrogativa, a um nível de prioridade, a um nível de direito e mesmo de privilégio sobre os direitos e garantias públicas, sobre os espaços públicos, sobre as propriedades públicas, que é total. Então, exatamente porque isso vem acontecendo no espaço brasileiro, na sociedade brasileira, uma certa tendência crescente, né, desses que se auto-intitulam libertários, mas que, né, estão prontos a negar a liberdade a outrem, né, se intitulam ANCAPs, mas, né, não estão nada incomodados quando, né, a ausência de Estado, a ausência de garantias públicas promove miserabilidade, promove, né, genocídio, como é o caso das favelas brasileiras. As favelas brasileiras são territórios sem Estado, onde o Estado é perfeitamente omisso, onde não há lei, né? Ali predomina
esse ambiente da supremacia individual, das milícias sobre a composição social, e veja no que dá. Né? Então, esse pessoal está sendo achatado conceitualmente dentro do livro, propositalmente, e aí, de novo, está sendo, passando por isso dentro do espaço ficcional do livro, porque é um direito, uma prerrogativa do autor fazer isso se ele quiser fazer, e eu quis fazer, assumindo todos os riscos de fazer isso, e, portanto, vão sair do livro, naturalmente, muito machucados, muito criticados, que façam suas ficções contra aqueles que eles consideram que fazem mal à sociedade, do ponto de vista deles, que restringem a liberdade, etc, etc. O que eu proponho com o ANCAP é a inauguração de um novo nível de debate. Um nível de debate que se dê no território das ficções. Por que não? As ficções, ao longo da história da literatura, sempre foram um palco, a prosa em ficção, a cultura literária, sempre foi um palco de contraposição e de confrontação de opiniões na política, na economia, sempre foi um espaço privilegiado de debate público. Então nós que fazemos debates públicos aqui, utilizando argumentos racionais, todos os dias, hoje em dia na internet, porque já nem faz mais sentido publicar livros com tanta frequência como se fazia, com argumentos racionais, embora ainda se faça e é útil que se faça. Então vamos fazer na ficção, no território da ficção, o mesmo debate. Vamos ver o que se sai melhor. Vamos ver o que convence mais pessoas. Da mesma maneira como desenvolvimentistas, socialistas, social-democratas, que são coisas diferentes em geral, comunistas, sempre foram achatados no ataque que esse pessoal sempre fez contra essas vertentes, sempre foram esmagados como se todos fossem a mesma e única coisa. Agora existe uma ficção chamada O ANCAP, que pega todo esse pessoal e achata tudo num único conceito para causar-lhes o desconforto de ter que se ver com a obra que produzem. Porque, no final das contas, ao contrário do que pensaram todos os anarcocapitalistas, libertários e etc., que vieram a criticar nas minhas contas de rede social, em todos os lugares, a proposta de um livro se chama O ANCAP, ao contrário do que eles disseram, o que eles acharam, porque concluíram sem ler, o livro não é sobre os anarcocapitalistas. Claro que não. Eu não teria interesse, como disse antes, de fazer um livro sobre os anarcocapitalistas, mesmo que fosse para criticar, porque eu acho que é uma teoria muito, primeiro, muito abstrata, segundo, muito estranha, muito imbecil, porque é tautológica, não está submetida às contingências lógicas. Então é uma teoria que só funciona no espaço da autoconfirmação. Por que escrever sobre isso? Por que criticar isso se a resposta é sempre uma refutação plena? Porque aquilo é uma máquina de refutação. Que tudo que não está de acordo com o princípio abstrato que garante todo o resto da teoria, portanto, é inválido. Isso é uma máquina de autoconfirmação, ou seja, tautologia, portanto, incriticável por natureza, ou seja, fora da realidade, porque a realidade não admite esse tipo de teoria. Dado que é assim, o livro não é sobre anarcocapitalismo nem sobre anarcocapitalistas. Então, sobre o que é o livro ANCAP que eu publiquei agora no dia 5? O livro ANCAP é sobre a nossa época. Ele é sim uma obra crítica, ele é sim uma obra posicionada, ele é sim uma obra que utiliza artifícios ficcionais deliberadamente criativos para forçar uma hipótese. Mas o tema do livro O ANCAP é o tempo atual. É a sociedade contemporânea no seu processo de degeneração política, social, tudo isso oriundo de um processo de manipulação das ideias e das políticas econômicas, e que aí dentro da história do livro que vocês vão ler, estão convidados a ler, está aqui na descrição, vocês vão entender qual é a hipótese que eu levanto. Tudo isso para levar a situação ficcional a um ponto que te faz pensar: e se essas ideias de supremacia do indivíduo sobre a coletividade e não de um equilíbrio dessas duas coisas? E se as ideias de supremacia do direito privado sobre o direito público e não um equilíbrio entre essas duas coisas fossem levadas a um extremo, fossem levadas às últimas consequências? Que tipo de sociedade nós construiríamos? Essa é a pergunta de fundo que está feita no livro O ANCAP, que está aí publicado e que eu convido vocês a lerem. Na minha visão, o resultado, o corolário desse tipo de opção, quando ela cresce demais numa sociedade, não é outro senão a guerra de todos contra todos. Não é outro senão a emergência, naturalmente, de um autoritarismo dos mais fortes.
Porque não vai haver sociedade sem mediação das relações sociais. Isso é o que está no livro. Essa é a ideia essencial do livro. Então, retirando-se a mediação legítima, né, que é feita através de um sistema historicamente construído de eleição dessa mediação para fazer a regulação dos interesses sociais, a substituição disso pelo mais forte, por aquele que tem a maior quantidade de riqueza que lhe confere o poder, o resultado é evidentemente destrutivo. O ANCAP é sobre isso. Não é sobre um grupo político. Esse nome foi dado apenas porque, afinal de contas, isso é chamativo e isso causa desconforto em pessoas em quem eu tenho o interesse de provocar desconforto como autor dessa ficção. Mas não precisam brigar comigo. Isso é basicamente um escritor agindo dentro da cultura para provocar um rebuliço, uma sacudidela num debate político e econômico que está mal colocado na sociedade brasileira. A sociedade brasileira está interditada de fazer esse debate que eu estou propondo. Então tá aí, agora tem um livro de ficção que tenta mais uma vez furar essa bolha nojenta em que nos colocaram, em que não é possível discutir certas coisas que estão aí acontecendo na nossa cara. Como, por exemplo, a influência desse tipo de ideia na internet, como, por exemplo, né, a hegemonia de opinião das mídias econômicas, como, por exemplo, a representação política hipócrita de ideias extremas do liberalismo como se fossem ideias razoáveis, entre vários outros problemas que vão sendo salpicados na narrativa que eu convido você a ler. Então está feita aí minha declaração sobre o que é o meu livro O ANCAP. Eu sou Fausto Oliveira, o autor do livro. Pode ver aí embaixo, está disponível tanto no Amazon, em formato digital, como no site da editora Flive, que eu tive a honra de ser contratado por eles para publicar, e agradeço muito o apoio deles também na edição e na venda desse livro, tá legal? Então fica aí o convite para você conhecer o livro O ANCAP. Muito obrigado.